Olá. Esse programa Diálogos no Espaço Democrático vai tratar de um direito previsto na Constituição desde 1988, mas que depende de regulamentação. Uma coisa que nunca foi feita pelo Congresso durante mais de 35 anos. É a licença paternidade. Por causa dessa omissão, recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que os deputados e senadores terão um prazo de 18 meses para fazer essa regulamentação, ou então o próprio Supremo a fará. Nós vamos conversar sobre isso com um especialista no assunto, que é Rodolfo Canônico, diretor executivo e cofundador da Family Talks, um programa de advocacy da ADF, que é a Associação de Desenvolvimento da Família, uma organização da sociedade civil cuja missão é promover projetos para o fortalecimento dos vínculos familiares através da defesa de direitos e também da ação direta com as famílias. Graduado e mestre em engenharia eletrônica, Rodolfo Canônico é especialista em políticas públicas para a família pela Universidade Internacional da Catalunha. Rodolfo Canônico, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. Muito obrigado, é uma grande satisfação. Agradeço o convite de participar, de ter a oportunidade de dialogar sobre esse tema bastante relevante para a sociedade e que está num momento muito especial de discussão, tá certo? Que é a licença paternidade, né? Nós temos Perfeito. trabalhado aí já há alguns anos nesse assunto e nós Uhum, entendemos que é o momento mais do que oportuno para isso. tá certo. Participam também desse programa comigo os seguintes colaboradores do Espaço Democrático. O jornalista Eduardo Matos, salve, Eduardo. Olá, tudo bem? E também o cientista político Rogério Schmidt, salve, Rogério. Rodino, Edu, Rodolfo. Vamos lá. Rodolfo, como eu disse, a licença paternidade ficou 35 anos esquecida no Congresso. A pergunta é, agora vai, não? Olha, esse esquecimento é primeiro esclarecimento. Esse esquecimento, ele é relativo, né? Existem muitas proposições a respeito do assunto da licença paternidade, quase 100, imagina, foram apreciadas nesse período. Então, ele aparece, existe um interesse difuso em fazer uma regulamentação e uma certa ampliação da licença paternidade. O que não houve foi um interesse efetivo em uma articulação social e política tal que gerasse uma repercussão interessante e, dessa forma, os projetos efetivamente tramitassem e fossem discutidos. Então, apesar de existirem algumas dezenas de projetos, quase 100, não houve uma tramitação real. Também no Senado Federal, o cenário há menos projetos, mas o cenário é mais ou menos o mesmo, né? Não houve, também nesse período, é importante destacar, nenhuma iniciativa do Poder Executivo que poderia ter tido em relação a esse assunto, de maneira que ele ficou um assunto não priorizado dentro do debate legislativo. Então, esse é um fato, um breve recolhido histórico do que aconteceu nesse período de 35 anos. Há uma única exceção, que é no âmbito do Marco Legal da Primeira Infância, que foi votado no ano de 2016. Um dos objetos desse marco legal foi a criação, no caso, a atualização do programa Empresa Cidadã, que é um programa eletivo que permite fazer com que empresas tributadas na modalidade do lucro real elas tenham a oportunidade de receber um benefício fiscal caso ampliem a licença maternidade de 120 dias, que é o prazo constitucional, para 180 dias, e aumentem a licença paternidade de 5 dias, né, que é o prazo hoje vigente, para 20 dias. Então, essa diferença ela pode ser compensada do ponto de vista tributário. E assim, esse foi o avanço legislativo que houve, porém, a maior parte das pessoas, em torno de 1% dos trabalhadores hoje, do universo de trabalhadores com carteira assinada, que é a população elegível ao benefício, hoje tem essa licença ampliada, muito pouca gente. A administração pública, em várias instâncias, incluindo a administração pública federal, já havia também ampliado a licença paternidade para 20 dias, então servidores públicos federais e vários outros estaduais, municipais, não todos, mas também já têm esse benefício.
Mas foi o que houve, apenas esse é o único avanço legislativo. Agora, provavelmente desde 2023, desde 2022 tem uma pré-história, começou-se uma movimentação legislativa a partir de uma medida provisória do governo federal anterior, que criou um programa chamado Emprega Mais Mulheres. E no contexto desse programa foram apresentadas várias emendas, isso foi feito via medida provisória, então parlamentares apresentaram diversas emendas a respeito da licença paternidade. Como não era objeto do programa, mas houve um grande interesse legislativo, a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, que é o órgão que coordena a bancada feminina, decidiu juntar esses parlamentares todos que apresentaram essas emendas e criar um grupo de trabalho, que aconteceu ao longo do ano de 2023. Esse grupo de trabalho entendeu ser importante trazer vários agentes da sociedade civil para participar do debate de construção de propostas, governo federal, setor produtivo, além de organismos internacionais, de maneira que se construiu uma proposta, ainda que não consensual, já amplamente debatida, em que já se vislumbrou vários dos desafios associados, e isso é uma proposta bem mais madura e, do ponto de vista da construção legislativa, também melhor do ponto de vista da técnica legislativa. E isso, em paralelamente, coincidiu com o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO número 20, pelo Supremo Tribunal Federal, que foi concluída em dezembro do ano passado. Essa ADO teve um julgamento longuíssimo, de 12 anos, e ano passado os ministros decidiram que houve mora legislativa a respeito da votação da licença paternidade, porque, como estava na disposição transitória da Constituição, se esperava uma posterior regulamentação, que não ocorreu nesses 35 anos. Então, o Supremo foi provocado através dessa ADO número 20 e declarou que o Congresso Nacional, então, houve a submissão legislativa e deu prazo de 18 meses, que já contam, para a regulamentação da licença paternidade. Então, esses dois fatos relevantes mostram que agora há um momento diferenciado em relação ao assunto. E tudo isso vem dentro de um contexto social bastante transformado nesses anos, seja pelos movimentos das mulheres que estão apoiando essa licença paternidade, seja, enfim, por um amadurecimento e transformações da sociedade. Então, existe já um contexto social mais favorável a isso, e isso criou um contexto político e jurídico que indicam haver uma possibilidade real de votação. Agora, o governo federal começa uma mobilização em torno do assunto, que está sendo debatido internamente. Enfim, são fatos relevantes que não aconteceram anteriormente em todos esses anos, desde a promulgação da Constituição Federal, de maneira que trazem uma esperança e uma possibilidade real, uma janela de oportunidade para uma votação bastante próxima sobre o assunto. Muito bom. Vamos lá. Eduardo Marcos, vamos lá com a sua pergunta? Vamos lá, vamos lá. Rodolfo, como é que você avalia o modelo de licença parental, aquele em que o casal pode dividir o período legal determinado de licença? Perfeito. O modelo de licença parental é um modelo moderno, adotado já em algumas dezenas de países, sobretudo países europeus, embora haja aqui na América Latina uma experiência no Chile. E como já é adotado também há vários anos, ele tem mostrado algumas vantagens interessantes, né? Então, pessoalmente, a nossa organização, ela vê de forma positiva o modelo da licença parental pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, é um modelo que vai permitir uma maior autonomia da família no momento da tomada de decisão a respeito do usufruto da licença, embora haja, nos diferentes contextos, uma série de, vamos dizer, de travas legais a respeito do que é possível fazer, não é uma liberdade absoluta, né? Diferentes legislações possuem diferentes regulações a esse respeito, certo? Mas, em geral, vai sim conferir uma flexibilidade maior, uma possibilidade de escolha pela família, que é bastante positiva na nossa visão, diferentemente do modelo atual, né, que já prevê uma série de dias
para a mulher gestante que teve o filho, outro para o pai, e, enfim, é isso, não é? Então, essa flexibilidade, pode se adequar melhor a cada núcleo familiar, não é? Que vai ter as suas particularidades e que dessa maneira vai poder tomar uma decisão conforme o que for melhor para a sua situação. Também é importante destacar que em vários desses países, e aqui eu queria destacar o caso da Suécia, não é o único, a licença parental ela veio com o intuito, uma certa perspectiva de gênero, partindo da seguinte compreensão que o grande motivador, o principal motivador da diferença salarial no mercado de trabalho entre homens e mulheres é o exercício da maternidade. Esse é um dado bastante estudado. Recentemente saiu um artigo bastante amplo sobre esse assunto na The Economist, mas já é um fato conhecido há muitos anos. Porque, mais do que a maternidade em si, o que existe é um fenômeno de que as mulheres acabam tendo maior envolvimento nas tarefas de cuidado, na rotina familiar, do que os homens, e isto cria o que se chama de sobrecarga das mulheres, e dessa maneira isso gera um efeito no mercado de trabalho, né? Ou seja, a maior parte das responsabilidades familiares são exercidas pelas mulheres, isso daí, obviamente, gera um custo com relação à sua projeção laboral e social, esse custo é negativo e é compartilhado de forma desigual pelos homens. Então, qual foi o intuito do legislador sueco? Foi promover de forma ativa, induzir a maior participação do homem na vida familiar, de maneira a reduzir essa diferença de envolvimento e do custo, né, que existe, consequente custo de levar a família adiante, o custo que eu falo do ponto de vista de tempo, e com isso reduzir a desigualdade. E esse efeito ele aconteceu, porque lá é bastante monitorado. Este indicador de tempo de gasto com tarefas de cuidado existe no Brasil. A PNAD contínua do IBGE mede esse indicador de tempo gasto com tarefas de cuidado, que no Brasil é mais ou menos o dobro do tempo pelas mulheres. E na Suécia, após a implantação da licença parental, houve um aumento da participação dos homens na vida familiar, do ponto de vista de tempo dedicado, diariamente, semanalmente, e dessa maneira houve uma consequente redução da disparidade salarial entre homens e mulheres. Foi uma das medidas prioritárias. Esta foi a intenção do legislador sueco. Para conseguir isso, o que eles fizeram foi também criar uma obrigatoriedade do ponto de vista do usufruto da licença, tal que o homem seja obrigado a retirar uma parte da sua licença em um momento em que a mãe não está de licença. O intuito do legislador com isso foi fazer com que o homem tivesse a experiência de exercer a paternidade, o cuidado daquela criança, sem a presença da mulher, de maneira que ele fosse o principal cuidador daquela criança naquele momento. E isto se mostrou uma estratégia eficaz para alcançar o objetivo proposto pela legislação, que era aumentar a participação dos homens na vida familiar ao longo do tempo e, com isso, reduzir a diferença salarial. Este objetivo está bastante documentado, há muitas evidências, foi alcançado em alguma medida a partir disso. Então, nos parece ser um modelo bastante adequado também em função desse fato, além de dar uma maior autonomia à família. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, parece não haver ainda uma consciência social, um conhecimento suficiente a respeito desse tema para propor um debate imediatamente sobre isso, pelo menos legislativo. Eu acho que do ponto de vista social já surge elementos que trazem à tona questões relacionadas, mas existe uma jornada ainda de amadurecimento, mas nos parece ser um modelo mais adequado. Eu até acrescento que eu desconheço de legislação, mas algumas empresas são pioneiras no sentido de criar maiores estímulos e licenças maiores, já até mudaram da licença parental para licença familiar, um modelo ainda mais arrojado, tendo em vista o contexto de transição demográfica e envelhecimento da população, e cada vez mais uma parcela da população idosa estando dependente das pessoas, e a licença familiar ela ser um período que também poderia ser usado para esse tipo de exercício intensivo de cuidado, tá? Mas isso ainda não existe em legislação. Então, esse é o contexto do debate. Nós somos bastante favoráveis ao modelo de licença parental,
em função dessas vantagens que nós vemos nele. Ok. A vez agora é sua, Rogério Schmitz. Rodolfo, você já mencionou, assim, en passant, mas eu queria que você tivesse a oportunidade de enumerar, assim, de forma mais sistemática, né, nos debates, nas Sim. audiências que você participa, quais são as grandes vantagens, né, da regulamentação da licença paternidade ou, eventualmente, também da licença parental, né? Mas, enfim, o que que a gente está perdendo, né? O que que o Brasil perdeu nesses anos todos aí por não ter tratado essa questão como estava previsto na Constituição, né? Perfeito. É importante destacar porque nos parece que os benefícios possíveis de uma ampliação da licença paternidade, né, para ficar no objeto aqui em discussão, eles são bastante superiores aos custos que isso gera para a sociedade, né? E eu gostaria de destacar os seguintes pontos, né, pensando em diferentes perspectivas. Em primeiro lugar, pensando na perspectiva da criança, não é? Acho que a chegada da criança, seja por nascimento, seja por adoção, as licenças valem também por caso de adoção, ela é um momento bastante ímpar na vida de qualquer pessoa, mas sobretudo na vida dessa pessoa que nasce, né, que vem ao mundo. E é um momento que, com o advento da neurociência aí, sobretudo nos últimos 30, 40 anos, se compreendeu melhor toda a ocasião especial que são esses, que se chama de primeira infância, que é um tema bastante estudado hoje, né? Mas, sobretudo, essa primeiríssima infância, né? Esses primeiros meses de vida, porque, do ponto de vista do desenvolvimento cerebral, nós existe um nível de capacidade de aprendizado da criança que não se repete em outras fases da vida. Eu acho que o exemplo mais até palpável disso é a capacidade de aquisição de linguagem da criança, que simplesmente a criança aprende a língua por exposição a ela, não é? E, inclusive, uma criança pode aprender mais de uma língua nesse momento, caso ela esteja exposta a mais de uma língua, que é o que acontece em famílias bilíngues, né? Que, por exemplo, expatriados que falam em casa uma língua e convivem socialmente com outra. Uma criança nessa fase da vida, ela tranquilamente pode aprender as duas línguas, ser nativa nas duas línguas, porque existe uma capacidade de aquisição de conhecimento que depois não vai se repetir. Essa capacidade ela se perde depois de um tempo. Por que existe essa capacidade? Por causa do desenvolvimento cerebral. As conexões neuronais elas estão sendo feitas nesse momento. E à medida em que a criança recebe estímulos, e a linguagem, a comunicação com ela é um estímulo, as conexões elas vão se fazendo. Então, a própria morfologia cerebral, ela é também consequência do ambiente que a criança está. Quanto melhor o ambiente em que a criança está, o ambiente melhor no sentido de mais adequado para o desenvolvimento infantil, melhor vai ser a potencialidade de desenvolvimento ao longo do tempo, porque algumas oportunidades que existem nestes períodos, nesses meses iniciais de vida, elas não se repetem. Então, aqui nós temos um primeiro elemento, que é garantir melhores condições para o desenvolvimento integral de todas as crianças. E a presença da família nesse momento ela é decisiva, porque nesse momento inicial da vida, praticamente toda a interação social da criança é feita com a sua própria família. Então, na medida em que essa família tem tempo para estar com a criança, essa interação ela vai ser mais longa e pode ser potencialmente de mais qualidade, afinal, existe mais tempo. Então, propiciar mais tempo para o envolvimento do pai, aqui falando na criança, contribui de maneira decisiva nesse momento. E isso nós podemos afirmar porque vários países já passaram por processos de ampliação das suas respectivas licenças, existem muitas evidências coletadas a respeito desse assunto. Então, esta é uma discussão baseada em evidências. Então, há uma potencialização do desenvolvimento infantil ao longo do tempo. E também nós temos muitas evidências a respeito do bem que é a presença do pai, do homem, na vida da criança, do ponto de vista de seu desenvolvimento. Não é indiferente. Traz vantagens uma presença paterna na vida da criança. Uma série de vantagens do ponto de vista de desenvolvimento emocional, posterior
posterior desempenho escolar e por aí vai. Então, isso potencializa esse desenvolvimento socioemocional da criança. E uma presença do pai intensiva nesses primeiros meses de vida, que uma licença propicia, aumenta a probabilidade desse pai estar mais envolvido no desenvolvimento daquela criança ao longo de todo o tempo, porque cria uma relação fortificada entre aquele pai e aquela criança num momento bastante especial, que é o momento após o nascimento. Então, também existe evidência de que essa relação ela se fortalece ao longo do tempo, da trajetória de desenvolvimento da criança. Traz benefícios para a mãe. Veja, o nascimento da criança, ele é um momento em que o corpo da mulher já sofreu uma série de transformações durante a gravidez e sofre no nascimento da criança. E leva tempo, é o período puerpério, até a mulher se recuperar, né? Alguns dias, esse período de puerpério, aí varia, né? Tem várias, mas uma referência é entre 30 e 40 dias, para a mulher se recuperar de todo o processo que ela passou. Fora isso, 30% das mulheres chegam a desenvolver depressão pós-parto. É super comum a depressão pós-parto. E, portanto, uma presença do homem naquele momento, que é um momento de recuperação física e emocional, em função de todas as questões também hormonais que acontecem, enfim, é um fator protetor em relação a todos esses desafios, inclusive da desenvolvimento da depressão pós-parto. Mas não apenas isso. A relação fica fortalecida, de maneira que existem evidências que mostram que o envolvimento do homem nesses dias iniciais da vida da criança está associado a uma redução, inclusive, de casos de violência doméstica no futuro. Porque ele melhora, ele fortalece as relações familiares. E isso, o fortalecimento das relações familiares, naturalmente vai exercer um efeito protetor para todas aquelas pessoas, não é? Que também pode ser a experiência nossa que nós tivemos na nossa família, foi a experiência que eu tive, a minha família não era um ambiente de risco para mim, era um ambiente de proteção, porque tudo ali funcionava. E então a licença paternidade é um mecanismo que tem esse efeito. Rodolfo, como diria um advogado do diabo, né? Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas o professor Luiz Alberto Machado, professor e economista, nos enviou uma pergunta, uma preocupação que é mais ou menos recorrente toda vez que se fala de gerar algum novo benefício trabalhista. Vamos ver a pergunta do professor. Perfeito. Rodolfo, um dos argumentos utilizados por aqueles que se opõem à extensão da licença paternidade diz respeito à questão da empregabilidade. Eles argumentam que muitos empregadores resistirão a contratar trabalhadores formalmente na idade próxima daquela em que eles costumam ser pais. Como é que você vê esse argumento? Perfeito. Essa é uma preocupação real. Eu tenho um amigo bastante experiente no debate de políticas públicas e ele faz uma analogia da política pública com medicamentos que, que têm um efeito pretendido, mas geram efeitos colaterais, não é? Inclusive, eu brinco que várias bulas de remédios que nós usamos até de forma corriqueira, se nós olharmos lá as reações adversas que podem causar, alguma vez pode gerar um susto tal que bom, a gente até reflete, será que eu vou tomar mesmo esse remédio, né? Embora sejam efeitos raros, mas, enfim, existem efeitos colaterais em todo o sistema complexo, e a sociedade e o mercado de trabalho é um sistema hipercomplexo. Todas essas medidas, elas vão gerar esses efeitos pretendidos que eu acabei de mencionar, porque são bastante medidos em dezenas de países, muitas evidências de qualidade, porém, devem gerar, sim, efeitos colaterais, só que é como o tratamento de uma doença. Os efeitos colaterais, eles, na nossa visão, eles devem ser administrados, mais do que evitados, senão não faremos nenhum tratamento de saúde. Existe um efeito negativo associado a, por exemplo, a licença maternidade no mercado de trabalho, na empregabilidade das mulheres? A resposta é sim. Esse é um tema também bastante estudado. Existe o que se chama a penalização da maternidade, é um fenômeno mundial, todos os lugares acontece,
Aqui no Brasil existe um estudo famoso da Fundação Getúlio Vargas sobre as mulheres que retornam da licença maternidade em até 12 meses desse retorno, metade perde o emprego, não é? Então, até se cunhou aí o termo demissão pós-parto. Existe esse fenômeno, existe um efeito negativo da empregabilidade das mulheres, que traz uma série de consequências negativas, obviamente, para as mulheres, mas para a sociedade também, tá? Por exemplo, cada vez mais as mulheres, elas têm feito decisões relacionadas à fertilidade, a decisão de ter filhos, no sentido de reduzir, terem menos filhos do que gostariam, só que isso começa a ter efeitos sociais bastante relevantes, né? A queda da taxa de natalidade associada ao envelhecimento populacional. Recentemente, por exemplo, a Coreia do Sul bateu um recorde, né? A taxa de natalidade na Coreia do Sul é 0,70 e alguma coisa filhos por mulher, e isso já virou uma emergência nacional reconhecida pelo governo, né? E está associada à dinâmica do mercado de trabalho, porque existe uma penalização. Então, poderia se gerar uma penalização nos homens em algum sentido? Talvez, né? Agora, considerando que já existe uma penalização nas mulheres, muita gente argumenta que um aumento na licença paternidade, na verdade, vai gerar uma melhor equalização dessa questão no mercado de trabalho, de maneira a diminuir a penalização das mulheres. Isso vai, é um efeito que vai se diluir com a maior participação dos homens. Inclusive, foi estratégia adotada de políticas públicas em alguns países justamente para esse objetivo, né? Eu citei o caso da Suécia, mas houve lugares em que foi para reduzir a penalização da maternidade, porque, bom, se um pai vai ficar, aí nesse caso, licença igualitária, vai ter uma licença igualitária, então o efeito negativo entre homens e mulheres fica diluído. Esse, por exemplo, foi a estratégia da Espanha, que ano passado equiparou, no passado ou 2022, eu não me recordo, mas recentemente equiparou o tempo que um homem e uma mulher ficam no mercado de trabalho, justamente para diluir esse efeito. Mas aí a gente ainda não tem dado do que está acontecendo lá, porque é uma decisão muito recente, não tem evidências claras. Mas é de se supor que sim, vai haver uma diluição. E também existe uma diferença, porque a mulher ela tem uma idade fértil bastante marcada, não é? Por uma questão biológica. A partir de uma idade, a mulher ela perde a capacidade de ter filhos, né? Ela faz parte do ciclo do corpo feminino. E isso não é verdade no caso dos homens, embora a maior probabilidade de um homem ter filho é em idade parecida com a das mulheres, naturalmente, porém isso é relativo no caso dos homens, não existe outras possibilidades também, então dilui um pouco o efeito, porque no caso homem em idade fértil, a idade fértil do homem é toda a vida essencialmente, não é? Embora a probabilidade dele ter filhos a partir de uma certa idade vá reduzindo, mas em função da dinâmica pessoal, familiar das pessoas, que é o que a gente observa, né, no nosso entorno social, enfim. Mas do ponto de vista de condição corporal para tal, os homens que mantêm. Então, deve sim haver um efeito, só que nós entendemos que esse efeito ele vem nesse contexto complexo, trazendo muito mais benefícios do que malefícios e dificuldades, não é? E do ponto de vista das empresas, naturalmente isso gera um desafio adicional no planejamento da força de trabalho. Nós entendemos que é um desafio superável, tá? Para grandes e médias empresas, com certeza superável, porque a licença paternidade, tal como a licença maternidade, é uma licença com grande previsibilidade, não é? Existe um aviso bastante antecedente, de meses de antecedência, e os índices de fertilidade em queda, o número de vezes que um trabalhador vai usufruir dessa licença vai ser baixo. Isso é o que mostra a estatística, de maneira que nós entendemos que é um efeito gerenciável, não pode ser negligenciado, mas é plenamente gerenciável e frente aos benefícios potenciais da ampliação da licença, parece que o custo-benefício é bastante tendente ao lado do benefício da adoção. Então, esses efeitos eles tendem a ser mitigados ao longo do tempo e superado pelos efeitos positivos que isso vai trazer do ponto de vista de desenvolvimento das pessoas, manutenção
das relações familiares, rompimento de relações familiares, gera custo social, muitos custos sociais, porque pode, inclusive, gerar danos ao desenvolvimento infantil. E isso não é fácil medir, mas é real e acontece. Portanto, proteger esse desenvolvimento familiar é do interesse público e traz, sim, consequências, vão trazer consequências econômicas no médio e longo prazo, em função desses benefícios. Ok. Na sequência, Eduardo Matos, mais uma? Vamos lá. O Rodolfo, você falou sobre taxa de natalidade há pouco, né? Sim, Eu consultei aqui a taxa de natalidade brasileira, o último dado disponível nosso é de 2020. sim, Mostra que o Brasil tem 1,65 nascimento por mulher, sim, o que é um dado, é um número abaixo da reposição populacional, né? sim. Uma licença paternidade um pouco mais generosa, digamos assim, você acha que poderia contribuir para que a taxa de natalidade brasileira subisse? Pois é, essa é uma discussão que ainda. A resposta é sim, eu já vou dizer por quê. Essa é uma discussão que ainda não está, na nossa visão, com a devida atenção aqui no caso brasileiro. Vários países que já estão com esse processo de quedas da taxa de natalidade avançados, eu destaco o Japão, Coreia do Sul e vários países europeus. Talvez os destaques sejam Itália e Espanha, que tem taxa de natalidade 1,2, 1,3 filhos por mulher. E isso traz consequências. O Japão recentemente deixou de ser a terceira maior economia do mundo, perdeu o posto para a Alemanha. E um dos motivos que levou a isso, que estão aí nas análises, né, que foram publicadas, é o envelhecimento populacional. Entendendo o envelhecimento populacional como mais do que o aumento da expectativa de vida, o aumento da proporção de pessoas idosas na população. Hoje, no Japão, 1 em cada 10 pessoas tem mais de 80 anos de idade e 3 a 4 pessoas, um pouco mais de 30% da população são de pessoas idosas. E, naturalmente, isso traz uma série de consequências, inclusive no médio prazo, para o crescimento econômico. A economia japonesa ela é mais ou menos estagnada desde o início dos anos 90. Se você olhar o gráfico de crescimento econômico do Japão, é um pouco de lado, certo? E um dos motivos para isso é o processo de envelhecimento populacional, que lá já está gerando, inclusive, uma redução da população. Começou um processo de redução populacional no Japão, e esse é um dos grandes desafios, por exemplo, da China, da economia chinesa. Hoje, saiu recentemente, neste mês de março de 2024, para quem ver isso, enfim, em outro momento, o governo saiu uma matéria interessante, uma análise da propaganda do governo chinês referente ao planejamento familiar, que até 2016 demandava a política do filho único, e hoje toda a propaganda do governo agora parece família com 3 crianças, não é? O grande slogan do governo chinês hoje são 3 é melhor. Né? Existe uma ideia de estimular a natalidade, fazer com que as pessoas, a fecundidade pretendida, pelo menos pelo governo chinês, é de 3 filhos por mulher. Uma mudança interessante. E por quê? Porque o governo agora tem um prospecto de envelhecimento populacional acelerado, que naturalmente vai ter um efeito de desaceleração no primeiro momento da economia, e numa projeção de longo prazo, existem essas projeções até o final de redução. A projeção da população chinesa até o final do século XXI é de reduzir pela metade. Essa é a projeção que existe hoje, né? Então, outros países têm projeção de redução populacional, inclusive o Brasil. As projeções, a projeção média é o Brasil chegar no final do século XXI, mantidas as condições atuais, com 150 milhões de habitantes, sendo 40% de pessoas idosas. Hoje nós somos 205 milhões, com mais ou menos 13, 14% de pessoas idosas. O envelhecimento da população traz uma série de custos e a redução populacional vai fazer com que a economia vá se ressentir, deve diminuir nesse tempo. Então, o custo é alto. Licença paternidade, mais tempo para os pais, saiu em 2022 uma revisão da literatura na revista Nature sobre esse assunto. Existe um efeito positivo na taxa de natalidade associado a mais tempo
presença do pai, seja por uma licença paternidade, seja por uma licença parental. Então, isso é interessante. A resposta é sim. Por quê? Porque um dos motivos, um dos principais motivadores para uma mulher tomar a decisão de ter filhos é ela perceber que ela tem apoio no exercício da maternidade. Esse apoio, ele obviamente começa pelo seu próprio entorno familiar, que criar um filho demanda uma que se chama rede de apoio, né? Mas não só, né? Também o apoio do ponto de vista comunitário, social, políticas públicas, as diferentes estruturas de apoio ao exercício do cuidado. E o maior tempo de licença paternidade está associado a uma percepção, por parte das mulheres, de mais apoio, porque no momento crítico, que é esse momento do nascimento, crítico do ponto de vista das transformações do corpo, é um momento difícil na vida de uma mulher, o maior tempo de licença paternidade vai estar associado a um grande aumento na percepção de apoio que ela tem naquele momento. E isso predispõe a mulher à decisão de ter um outro filho. Porque, bom, se eu tive o apoio aqui, eu posso ter outro. Ela se motiva a ter isso. Em vários países, existem os indicadores de fecundidade real e de fecundidade pretendida. Em quase todo mundo, a fecundidade pretendida é maior do que a fecundidade real. Então, as mulheres gostariam de ter mais filhos, em grande medida não os têm, porque não se sentem apoiadas. Mais tempo de licença paternidade está associada à evidência robusta, publicada na Nature, de que essa percepção melhora nas mulheres e tem um efeito positivo do ponto de vista de aumento da taxa de natalidade, sim. E, Rogério, sua vez. Rodolfo, uma dúvida que eu fiquei é o seguinte: o Family Talks tem assim, um mapeamento dos argumentos principais que podem ser apresentados como resistência, né, a uma eventual aprovação no Congresso de uma lei regulamentando a licença paternidade. Quer dizer, a gente poderia pensar, por exemplo, no machismo, que eu acho que é um tabu aí que atravessa, né, o espectro político e ideológico, né? Mas eu imagino, por exemplo, entre os parlamentares que são defensores intransigentes do livre mercado, uma oposição à licença paternidade, com o argumento de que é mais uma intromissão do governo na liberdade de Sim. escolha, enfim. Então, eu queria saber, não sei, estou pensando aqui, pensando alto, né? Porque tem esse mapeamento assim de quais são as críticas. Perfeito. Eu vejo que existe, sim, em primeiro lugar, uma certa desconfiança com relação a aumentar o tempo da licença maternidade, a partir de uma percepção de que o homem não faria diferença. Traduzindo, seria isso na prática. Bom, e isso, e cada vez mais, se tem uma compreensão clara de que não é assim. Faz diferença, sim, né? Mas existe esse elemento. Agora, ele é um elemento que eu tenho dialogado com dezenas de parlamentares sobre esse assunto, é um elemento que ele normalmente não é vocalizado. Ele está ali implícito, acaba se percebendo em algumas conversas, não é? Mas ele não é totalmente verbalizado. O que acaba sendo verbalizado e que acaba sendo, vamos dizer, ele é uma premissa de uma posição um pouco mais resistente a uma mudança de aumentar, ter um prazo mais generoso de licença. Então, ele fica latente e acaba sendo uma premissa. O que acaba sendo verbalizado, talvez muitas vezes motivado por essa premissa, são duas questões. É a questão fiscal, porque uma das defesas do projeto que está sendo pautado, né, que é esse do grupo de trabalho da Secretaria da Mulher, da Câmara dos Deputados, é de criar um salário paternidade equivalente ao salário maternidade, porque hoje a licença paternidade é paga pela empresa. Essa é uma questão. Então, fazer com que seja paga pela Previdência Social da mesma forma que a licença maternidade é. Então, essa é uma questão. Então, existe uma questão fiscal associada a isso que precisa ser enfrentada. Existe um custo social, mas, na nossa visão, é muito claro. Rodolfo, Sim, a questão fiscal que você se refere é o custo da Previdência Social, que já isso. tem um estouro monumental nas suas contas, é isso? Porque vai custar algo a mais. Em relação ao estouro, é quase nada a mais, né? Ou seja, não é isso, vamos dizer, o rombo da Previdência, ele está associado às escolhas que a sociedade brasileira fez ao longo do tempo
de permitir aposentadorias que não são compatíveis com a contribuição das pessoas e muito cedo na vida, totalmente descasado, grosso é esse, né? Mas ele gera um custo e precisa esse custo ser financiado, e a expectativa é de criar o benefício sabendo exatamente de onde virá esse dinheiro para não contribuir com esse rombo, né? Aí sim, esse é um, enfim, do ponto de vista do gasto público, o gasto previdenciário é basicamente metade, né, do gasto da União. Então, o aumento que a licença paternidade traria a isso é bastante marginal, tá? Então, essa é uma primeira questão. Mas precisa ser enfrentado. Eu falo mais que acaba sendo um desafio em função do contexto orçamentário e das metas do próprio governo federal, metas fiscais, não é? Nesse ano de ter um déficit zerado e que geraria um custo adicional que precisaria ser enfrentado. Embora, se a lei fosse aprovada esse ano, ela valeria a partir do ano que vem. Mas é um desafio adicional, bastante marginal, mas enfim, que gera aí uma questão política. Então, essa é uma questão. E a outra questão é naturalmente essa das empresas, que já foi levantada aqui também no debate. Existe, sim, uma objeção do ponto de vista, eu vou dizer, das associações e de certos grupos relacionados ao setor produtivo preocupados com relação a um eventual impacto negativo que isso pode trazer para o exercício dos negócios. A gente entende, eu entendo que esse impacto ele é real, mas muito marginal em relação a tudo que a gente está discutindo pelos motivos apontados, né? O prazo da licença, seja qual for o que vai ser debatido, com certeza não existe um ambiente para uma equiparação com a licença maternidade hoje no Brasil. Seria algo bastante menor do que a licença maternidade. Então, só isso já gera um impacto reduzido. E toda a previsibilidade associada a uma licença por nascimento ou adoção, que é algo que é comunicado com bastante antecedência. E, por fim, as baixas taxas de natalidade, ainda que tenham um efeito, como a gente falou, positivo sobre a taxa de natalidade, uma licença paternidade ampliada, ainda assim, o fato é que as taxas de natalidade são baixas, e na vida de um trabalhador, uma licença paternidade ela vai ser usufruída muito poucas vezes, não é? Então, todos esses fatos apontam para um efeito reduzido. Mas acaba, sim, existindo uma preocupação do setor produtivo e de parlamentares ideologicamente alinhados com essa pauta do livre mercado, como você falou, e acaba sendo para alguns grupos de parlamentares o grande ponto de discussão, né? Que na nossa visão acaba sendo uma certa distorção, porque acaba não olhando para os benefícios que a licença vai trazer ao longo do tempo, fartamente documentados, e o custo de oportunidade, né, que você tem de não fazer isso, que acaba se perdendo, isso por não dar esse tempo. Mas as resistências acabam sendo essas, esse resumo 3, né? Essa incompreensão com relação ao papel do homem na vida familiar, né, que acaba sendo proposto, considerando todas as transformações sociais aí das últimas décadas, com maior envolvimento da mulher na vida pública. Esse é um tema que está latente. E o que é verbalizado é a questão fiscal e um eventual impacto negativo na vida das empresas, ainda que argumentamos seja um impacto mínimo em relação ao planejamento de uma empresa, um impacto absorvível. Mas seriam esses 3. Rodolfo, antes de encerrar, eu queria abrir espaço para um recado final seu, se tiver algum aspecto que você queira ainda abordar. Debater sobre o assunto, sobretudo para entendermos os benefícios que podem trazer dessa adoção, né, dessa atualização da licença paternidade, vai ajudar a trazer à luz à tona e circular os argumentos que mais interessam, não é? Que são os benefícios que nós perdemos com a legislação tal como está, que não corresponde ao contexto social mais, é uma legislação que está defasada em relação aos anseios da sociedade. Nós entendemos que chegou o momento, sim, de fazer uma atualização oportuna, uma atualização relevante, e que vai trazer um impacto direto na vida aí de milhões de pessoas todos os anos. Então, estamos muito otimistas com o potencial. Parabenizo vocês pela iniciativa de debater o tema e ficamos à disposição para debates futuros, enfim, quem sabe aí quando houver uma aprovação, aí vai ter bastante história para contar do que aconteceu na mobilização política. Muito Rodolfo, obrigado. nós é que agradecemos a você pela conversa esclarecedora aqui a respeito de um tema que nem sempre, aliás, muito poucas vezes está
na cabeça, na preocupação das pessoas, né? Foi muito bom. Quero agradecer ao Eduardo Matos, ao Rogério Schmidt também pela ajuda aqui nesse nosso diálogo e agradeço a você pela atenção até aqui neste programa. Muito obrigado e até o próximo Diálogo no Espaço Democrático.